Queres saber as diferenças entre as raquetes de ténis de mesa que existem? Segue-me aí para mais um vídeo. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre raquetes de ténis de mesa. Vamos tentar perceber quais são os diferentes tipos de raquetes e quais as suas diferenças. Preparei aqui uma pequena apresentação para vocês e aqui vamos tentar perceber tudo o que temos de saber antes de comprar uma raquete para o nosso jogo. Existem vários tipos de raquetes, mas destacam-se mais as raquetes amadoras e as raquetes dos profissionais. Para as raquetes amadoras, o que nos ajuda a distinguir é basicamente as borrachas já bem prontas. Portanto, normalmente nós compramos as raquetes já totalmente montada. Okay? O desempenho delas geralmente é médio. Há raquetes boas, não digo o contrário, aí é um preço razoável, mas são raquetes de entrada de linha das marcas. Neste caso aqui temos uma imagem da Jola, que tem um par de raquetes com 3 bolas. Isto geralmente encontra-se à venda na Amazon e a um preço acessível. A qualidade é razoável. Existem também raquetes da Stiga, da Butterfly, mas não se comparam com as raquetes que os profissionais têm. Se comprarem esse tipo de raquetes é um bocadinho mais, bastante mais fraco, mas para iniciantes serve perfeitamente. Se tens um filho que esteja a iniciar, podes muito bem comprar este tipo de raquetes só para ele começar a bater umas bolas e a adaptar-se. Okay? Depois então vêm as profissionais, que geralmente compra-se a madeira separada da borracha, portanto compra-se a madeira primeiro e as borrachas à parte. Depois temos aqui o exemplo, a madeira da raquete aqui e depois então as borrachas em separado. Com uma cola específica, cola-se a borracha na raquete. Vejam aí os meus vídeos que eu tenho já a colar várias raquetes que comprei separadamente, a madeira das borrachas, e que depois faço a montagem com a cola e ficam impecáveis. E é assim que os profissionais fazem. E eles compram a madeira ou recebem a madeira da marca. Muitos deles são patrocinados pela marca da raquete, que lhe manda a madeira e têm direito a não sei quantas borrachas por ano. E cada torneio eles trocam as borrachas e colam nas jantes, vão ao torneio, jogam e depois no fim do torneio retiram e colam outras borrachas. Se preferirem ficar com a madeira, geralmente eles usam sempre a mesma madeira até ela perder performance. É assim, nós que somos mais amadores, temos de manter a madeira para toda a vida, portanto temos de a tratar bem. Podemos trocar as borrachas, mas as borrachas também não são muito baratas se forem de marca. Avançando mais um pouco, temos vários tipos de raquetes a nível de empunhadura. Portanto, cada pessoa tem o seu estilo de pegar na raquete. A pessoa que pega no modo clássico, que é o modelo mais utilizado, 90% dos jogadores joga assim, tem o punho normal. Portanto, o punho com uma medida exata para a mão encaixar e segurar na raquete. Depois temos os chamados classinetas, que nós dizemos em Portugal. Este termo, o clacineta, é um termo um pouco brasileiro. Nós em Portugal dizemos, olha, aquele joga a chinês, porque os chineses antigamente jogavam muito dessa forma. E então temos o punho um bocadinho mais curto, como vocês veem aí, aqui este punho é mais curto do que este. E é para esses tais jogadores que jogam à chinês. Reparem que a borracha também não está encostadinho ao punho, ok? A borracha não está encostadinho ao punho. Enquanto que aqui no estilo clássico a borracha está encostadinho ao punho, porque não há problema nenhum, aqui não, porque fica um espacinho para o jogador meter o dedo, segurar na raquete, na madeira, e assim fazer um bocadinho mais de pressão aqui no punho para segurar melhor a raquete. É um pormenor interessante e eu vou montar a minha primeira raquete para um jogador deste estilo e já falei com ele, porque tive de ver mais ou menos a medida do dedo e para deixar este espacinho aqui para ficar perfeito. Os jogadores que jogam com este tipo de raquete geralmente utilizam as duas faces da raquete, portanto utilizam a borracha vermelha e a preta.
Portanto, fazem forehand e backhand como um jogador normal, mas no seu estilo próprio, conseguem debater com as duas faces. Isto porquê? Porque a seguir temos o estilo caneta japonesa, que exatamente o clacineta vem de clássico caneta, uma mistura da empunhadura, pega no modo clássico, mais ou menos uma mistura do modo clássico com a mistura do modo de caneta, caneta porque eles seguram a raquete como se fosse uma caneta, assim com os dois dedos, ok? E depois já o caneta japonesa, que é o estilo japonês, que segura a raquete também da mesma forma, só que joga só com uma parte de uma face da raquete. Portanto, a face de trás não existe para eles, não bate na bola. Existe, mas não bate na bola. E eles jogam com os dedos assim mais, os dedos, os três dedos de trás assim mais abertos na face de trás e nunca dão com a face de trás na bola. Jogam sempre assim dão o jeito à mão para dar sempre com a mesma face. E estas raquetes geralmente são um bocadinho mais largas, como vocês veem aqui, a área da raquete é mais larga, tem aqui uma empunhadura mais saliente do lado em que seguram a raquete, normalmente é em madeira ou em cortiça, e tem também aqui esta parte em cortiça. De salientar que as raquetes, mesmo na China, a maior parte delas são feitas com esta parte em cortiça portuguesa. Portanto, nós portugueses mandamos lá para lá raquetes para a China e para o Japão para eles fazerem este tipo de montagem nas madeiras deles, nas madeiras das raquetes deles. Avançando mais um pouco, vamos para o estilo de raquetes ofensivas e defensivas. O tamanho da raquete ofensiva é sempre mais pequena. Portanto, a área de madeira da raquete é mais pequena. O tipo de madeira é constituído por várias folhas de madeira. Normalmente existem 7 folhas numa raquete para dar uma velocidade maior à bola. Portanto, se é de ataque, tem de ter maior velocidade. E 5 dessas folhas são em madeira e 2 geralmente são em carbono, o que aumenta bastante a velocidade da raquete. Fica mais rápida e mais dura. Já a defensiva um bocadinho maior. A área onde bate a bola é um bocadinho maior do que esta. Aí é um centímetro, a toda a volta, o diâmetro aumenta, se calhar nem um centímetro, mas aumenta, se encostarmos uma raquete à outra, vê-se que é diferente, portanto a raquete é maior. E depois, geralmente, as defensivas são todas em madeira. 5 folhas de madeira. Para quê? Para dar um controle melhor. Porque não é tão rápida a madeira, a raquete não é tão rápida, e então o jogador defensivo precisa de controlar o ataque do adversário. E então corta melhor a bola com uma raquete totalmente feita em madeira, 5 folhas de madeira. Geralmente é assim, ok? Nestas raquetes nunca há carbono, ok? Também há raquetes de ataque totalmente em madeira. Não digo o contrário, madeira específica que também dá rapidez na bola, mas nos tempos de hoje, quase todos os jogadores, os chineses são conhecidos por isso, são jogadores de ataque. Os chineses não há hipótese, é sempre a atacar. E todos eles têm carbono nas raquetes deles. Já os coreanos, que são os jogadores defensivos, são conhecidos como jogadores defensivos, há alguns japoneses também. Aí há um bocado de debate, acho que há uma mescla entre jogadores ofensivos e defensivos, mas não se vê, não tenho visto muitos japoneses agora a jogar defensivamente. Talvez mais um estilo misto, um estilo defensivo, na expectativa e de repente começam a atacar, enquanto que os coreanos são na sua gênese tiveram muitos jogadores bons defensivos. Eu hei de fazer aí um vídeo a comentar um jogo entre o melhor jogador coreano a nível mundial, acho que foi o melhor, e ele jogava defensivo e debatia-se em muitas finais com o Malong, o chinês que ainda hoje joga, que podemos chamar o Cristiano Ronaldo do ténis de mesa, porque já com uma idade perto dos 40 anos, ele continua a jogar no topo contra miúdos de 20, 20 e poucos anos e ainda dá cartas. E ele teve muitas finais contra esse jogador coreano que era defensivo e dizem mesmo os especialistas que uma dessas finais foi o melhor jogo de ténis de mesa de sempre. E eu hei de apanhar aí esse vídeo e hei de fazer aí um comentário para vocês verem a maneira desse jogador coreano, que é aquilo que nós não vemos muito, como ele defendia.
Mais diferenças entre as raquetes clássica caneta e caneta japonesa. Portanto, a clássica caneta é aquilo que eu já disse, tem duas borrachas na parte da frente e na de trás. O jogador utiliza as duas borrachas. A fibra é parecida com a clássica, portanto, não há diferença nenhuma. A nível do cabo é que muda. Eu já vos mostrei a diferença, acho que não há muito mais a falar. Cabo curto, e temos uma raquete clássica caneta para os jogadores que jogam à chinês. E mais uma vez, aqui está, a borracha não está encostada ao punho. Muito importante isto, porque o jogador sente-se mais confortável porque tem um espacinho para encaixar aquilo dentro. Cá está a caneta japonesa, face onde tem a borracha, onde bate na bola é o lado 1 e o lado 2 não tem nada, tem aqui uma peliculazinha escura só e como vêem cortiça, cortiça portuguesa. Aqui eu estive a estudar isto e vi que eles usam cortiça portuguesa na sua maioria e não batem com esta parte de trás. Esta parte de trás nunca bate na bola. Ok? Portanto, só um lado é que é usado para bater na bola. Pronto, e por hoje ficamos por aqui. Acho que deu para vocês perceberem um bocadinho mais sobre raquetes de ténis de mesa. Se são jogadores de ataque, já sabem o que é que podem comprar. Fala-se muito em carbono, fibras de carbono. É isso que têm de comprar, mas cuidado, se são jogadores amadores, não convém comprarem uma raquete rápida demais. Convém escolherem uma raquete de entrada básica, que tenha carbono, que seja rápida, mas não muito rápida, porque depois vocês perdem totalmente o controle da jogada e vão ter muitas dificuldades em evoluir no vosso estilo. À medida que vão evoluindo no ténis de mesa, aí sim podem começar a comprar. Eu posso vos dizer que na minha experiência eu comecei a comprar uma raquete daquelas amadoras já montadas, vinda da China, e dá-me a impressão que tinha carbono, porque eu via duas linhinhas já lá de carbono, mas era das mais básicas que existia. E comecei a evoluir no meu jogo e depois é que avancei para uma mais levezinha, com mais rapidez, que conseguia controlar já com facilidade. Ok? Quem é o estilo de jogador defensivo? Já sabe. Raquete de madeira, mais larga um bocadinho. Tem aí imagens, é só pesquisarem na net e vão aparecer vários modelos. E há os mistos que podem pesquisar por raquetes rápidas só em madeira. Geralmente é esse tipo de raquete. Rápida só em madeira, que dá para ter muito controle e também alguma velocidade. Os caneteiros têm aqui, se for estilo chinês, têm esta raquete, o estilo japonês têm esta. A grande diferença aqui é saberem, eu jogo com os dois lados da borracha ou não. Pronto, se jogam com os dois lados, é caneta clássica, vá lá, é assim que se chama. E se não, é caneta japonesa, que é esta aqui. Esta aqui vê-se totalmente a diferença, porque é mais quadrada, não é bem redonda, e tem aqui a parte do cabo saliente, em cortiça ou em madeira. Ok? Portanto, espero que tenham gostado. Façam um comentário, perguntas, estou disponível para responder a perguntas. O vosso like é importante para divulgar o vídeo. Se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal e continuamos aí fortes. E como eu faço sempre no final dos meus vídeos, tchau e adeus!